Curso Lições para a Eternidade. Seja bem-vindo! Este material foi elaborado para responder algumas perguntas fundamentais para aqueles iniciantes no estudo da Bíblia. A lei de Deus. Todos nós somos guiados por algum tipo de código, seja pelas leis da Constituição, regras de trabalho ou princípios morais. De alguma forma, todos seguimos um conjunto de normas. Você sabia que Deus também estabeleceu leis e um selo de autenticação para elas? E sabe por quê? Porque essas leis existem para nos proporcionar proteção, felicidade e respeito. O mais interessante é que elas não são apenas terrenas, elas valem para todo o universo. Por quem e de que modo foi escrita a lei? O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Deuteronômio capítulo 9, verso 10. A escolha do material para escrever os mandamentos não foi aleatória. Deus poderia ter usado papiro ou outros materiais mais fáceis de manusear, mas escolheu a pedra. Isso porque a pedra é extremamente durável, e o que nela é escrito não pode ser apagado. Além disso, o próprio Deus escreveu a lei com suas próprias mãos, enfatizando sua importância e imutabilidade. Curiosamente, vemos Deus escrevendo novamente no Novo Testamento, quando Jesus, diante da mulher adúltera e de seus acusadores, escreve na terra os pecados daqueles que a condenavam. Esse contraste é profundo e merece nossa atenção. Enquanto a lei foi escrita em pedra, simbolizando sua permanência, os pecados foram escritos na areia, mostrando que podem ser apagados pela graça divina. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, verso 18. Os mandamentos foram entregues a Moisés com grande solenidade, de forma impactante para todo o povo que testemunhava o evento. Esse momento grandioso mostrou que a lei de Deus não era algo temporário ou sujeito a mudanças com o tempo. O caráter cerimonial da entrega da lei destacava sua importância suprema e demonstrava que não deveria ser vista como algo secundário ou restrito a um determinado período da história. Deus a revelou de maneira majestosa para que seu valor e autoridade fossem reconhecidos por todas as gerações. O que a lei nos mostra? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. Vamos imaginar um espelho e sua função. Quando nos olhamos nele, vemos nosso reflexo exatamente como estamos. Se notamos uma sujeira no rosto, usamos o espelho para nos limpar? Não. Em vez disso, buscamos água e sabão para nos lavar e remover a sujeira. Da mesma forma, a lei atua como um espelho. Ela apenas aponta o erro, mas não tem o poder de nos purificar. Quem nos limpa do pecado é a graça de Cristo, por meio de seu sangue derramado por nós. A lei não salva ninguém, ela apenas revela a necessidade da salvação. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos capítulo 7, verso 7. Alguns ramos da teologia defendem a ideia de que não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. No entanto, a questão é: a lei foi abolida? A resposta é não. Como vimos anteriormente, a lei tem a função de mostrar o pecado e apontar para Cristo como a solução. Se a lei tivesse sido anulada, o pecado deixaria de existir. E se não há pecado, qual seria então o propósito de Cristo? Graças a Deus, nossa dívida foi paga. Mas isso não significa que não podemos nos endividar novamente. Portanto, é preciso ter cuidado. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós,
Os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Paulo, neste texto, deixa claro a importância dos mandamentos, para que não corramos o risco de transformar o sacrifício de Cristo em uma graça barata. Devemos evitar o pecado e permitir que nossa vida seja transformada de vitória em vitória, moldando nosso caráter para que se assemelhe ao de Cristo. Como ele mesmo disse, sede meus imitadores. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago, capítulo 2, versos 17 a 22. Tiago quer nos mostrar aqui o equilíbrio entre fé e prática. Não sou salvo por guardar a lei, mas haverá sinais do meu respeito da vontade do Pai. Imagine um namorado que sempre diz, eu te amo para sua namorada, mas nunca dá um presente, um cartão e não propõe casamento. O que esta namorada irá pensar dele? A lei nos conduz para quem? Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 24. A função da lei é ser como um tutor ou guia. Ela mostra a minha situação, minha falha, e aponta a solução: Cristo. Em nossa sociedade cristã, é dito muitas vezes que Jesus aboliu a lei e resumiu tudo em amar a Deus e o próximo. O que ele diz? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João capítulo 15, verso 10. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Imagine a seguinte cena. Você está dirigindo em uma estrada onde o limite de velocidade é de 100 km por hora, mas você está a 150 km por hora. A polícia rodoviária o para e aplica uma multa. Você terá que pagar a penalidade. Agora, se voltar à estrada e continuar dirigindo na mesma velocidade, o que acontecerá? É exatamente isso que Jesus está ensinando no texto acima. Ele pagou a conta por nossos pecados, mas a lei não deixou de existir apenas porque a penalidade foi quitada. A lei sofreu mudança? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. O texto é muito claro sobre a situação da lei. E pode alguma pessoa efetuar mudanças nos mandamentos? Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Se Deus é o autor da lei, ele, como ser divino, levou tudo em consideração ao criá-la. Nós, meros seres criados, queremos ter pretensão de corrigir a Deus? Os mandamentos estão todos em vigor, não só alguns, e quando insisto em guarda apenas alguns o que diz a Bíblia? Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago, capítulo 2, verso 10. Tiago aqui nos propõe um cálculo matemático. Em nossa matemática, 10 menos 1 é igual a 9. Mas na matemática bíblica, 10 menos 1 é igual a 0. Os mandamentos são em número de 10.
Quando não guardamos um, tornamo-nos culpado de todos, pois eles são interligados. Que Deus nos abençoe em perceber o quanto é valiosa a sua lei. Ela nos proteger do mal e reconhecer. O seu valor implica em reconhecer o preço que ela custou, o sangue do Filho de Deus. Terminamos este tema. Siga-nos em nossas redes sociais na descrição. Obrigado por chegar até aqui. A nossa próxima aula será sobre o selo de Deus.